Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha estar na sua vida, nesse dia abençoado. Eu peço a Deus nessa hora, em oração, que Deus venha dar assim tudo de bom na sua vida, que venha lhe prosperar, que venha lhe dar direção. Mas nesse dia eu quero conversar com você sobre um principado. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados, potestades e forças e demônios. Então, quer dizer, o mais alto dos níveis onde a gente luta é os principados. Não sei se você entende isso. Mas existe demônios pequenos, existe legiões, existe vários tipos de demônio. Mas o pior demônio que alguém pode lutar é o principado. Ele causa ódio nas pessoas, ele causa destruição nas pessoas. E uma maneira de você identificar esse tipo de demônio é quando fala algo de Deus, quando mexe com algo que está escrito. E eu quero falar neste dia sobre um principado que ele age exclusivamente nas áreas financeiras das pessoas. Ele é exclusivamente para esta área. Ele age em tudo que se trata de seu bem-estar, das suas finanças, ele age. Então veja como eu vou falar para você e você vai entender. Lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, você pode conferir e ler essa passagem bíblica. Diz a Bíblia que Abraão foi defender a sua família. Ele conseguiu vencer ali os adversários e tirou da mão dos seus inimigos, dos inimigos da sua família. Ele tirou o seu sobrinho, a pessoa que estava levada em cativeiro, que é chamado Ló. Então, Abraão tira sua família do cativeiro. E quando ele chega num determinado lugar, ele desejou no seu coração entregar ali o dízimo de tudo que aconteceu na batalha, do despojo. Ele desejou, mas Abraão não tinha filho, Abraão não tinha ninguém. Abraão era os primeiros da fé, não tinha uma igreja para entregar. Abraão não tinha onde depositar ali aquele desejo, porque se fosse um sacrifício, ele já tinha feito um altar, ele ia lá e sacrificava no altar, ele matava um cordeiro, um animal e oferecia ao Senhor em gratidão àquela batalha. Mas veja lá no capítulo 14 e versículo 48 de Gênesis, que Abraão não tinha esse altar para entregar o dízimo. O dízimo se entrega para um sacerdote. Hebreus capítulo 7, você vai ler também, Hebreus capítulo 7, você vê que o dízimo entrega para um sacerdote, não se entrega em qualquer lugar. Então Abraão desejou ali, como você vai ver em Gênesis 14, que ele desejou fazer isso, entregar o dízimo, 14:18. Gênesis 14:18. Então veja bem que ele vai desejar no seu coração. O que Deus faz? Deus faz o seguinte: manda um sacerdote do céu para ele, para receber dele. Isso você vai ver em Hebreus capítulo 7 também, que esse sacerdote, ele é uma pessoa especialmente para receber esse desejo no coração de Abraão. Não existia lei, não existia nada que induzisse ou tocasse em Abraão ou desiste dele, que ele entregasse o dízimo. Então veja bem, quando nós vivemos hoje, que tem vários sacerdotes em vários lugares, acontece hoje o seguinte, que muita gente, quando se fala de dízimo na igreja, eles zangam. Você pode observar que eles ficam enfurecidos. Você observa na internet também o que tem de pessoas com esse ataque espiritual e exatamente contra esse fator chamado dízimo. Quando a palavra dízimo aparece na mente das pessoas,
Então há uma fúria, há uma revolta, há uma zanga, né, por causa dessa atitude de fé. E às vezes a pessoa que está sendo fiel no dízimo, uma pessoa do seu lado que não veja como é que ela reage. Ela cria uma atitude de revolta, de zanga, de ira, e não é nem ela que está fazendo, é você que está fazendo, e a pessoa se revolta de tal maneira que quer te convencer que isso não pode mais. Só que o dízimo é uma atitude de fé, ela não é uma questão que ninguém ensina ou deixa de ensinar, é uma questão que o homem é tocado. Assim como Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, versículo 18, ele foi tocado, mas não tinha para quem entregar. E o que ele fez? E Deus mandou vir um sacerdote, o abençoou, e dali ele entrega todo o seu dízimo de despojo daquele combate. Então, por isso que a gente precisa eliminar essa força do mal. Eu quero que você confira a partir de hoje pessoas que não são fiel no dízimo do teu lado, como elas vivem na saúde, como elas vivem na família, no casamento, na sua vida financeira. Verifique, não é uma questão de você estar dando ouvido a A ou B ou C ou quem quer que seja, mas uma questão de você analisar e verificar como são essas pessoas, como elas vivem na área familiar, no seu casamento, na sua saúde, nas suas áreas financeiras, como vive. E quando você toca na palavra dízimo, o que acontece com essas pessoas, como ela reage. Então há um demônio chamado, um principado chamado Mamon, que ele se zanga quando alguém toca nesse assunto. Então eu quero deixar essa palavra para você, não para você fazer, eu estou pedindo para você fazer, mas isso é uma questão de fé, é uma questão do pai da fé de Abraão, como ele fez, é uma questão de Jacó, é uma questão de pessoas que viviam antes de lei, antes de tudo. É Deus que toca no coração, e quando ele toca, ele está orientando a você expulsar o mal e mandar todos aqueles devoradores, aquelas destruidores da tua vida, da tua renda, da tua família. Eu quero que você observe isso, escute o que eu estou lhe dizendo, assim, não para fazer, mas para observar ao teu redor. Quando você fala com uma pessoa sobre dízimo, como ela reage, o que ela te diz. Se você vai na internet, você percebe que pessoas que parecem ser tão inteligentes, elas falam com tanta raiva, com tanta revolta. Então esse demônio, ele trabalha nessa área de revolta, porque sabe que isso dá uma manutenção mensal para a igreja continuar pregando. Ah, mas bispo, tem pessoas que pegam o dinheiro e fazem. Você só tem que fazer o que Abraão fez. Abraão entrega o seu dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque, pesquise sobre isso, verifique quem é Melquisedeque. Ele não tinha lugar certo, ele não tinha parente, ele não tinha nada. Abraão não se preocupou com o que ele ia fazer. Abraão se preocupou com o que ele foi tocado, com o que ele foi ordenado no seu coração. Não importa o que as pessoas fazem, mas o que Deus toca em você. Agora, se Deus não toca em você, então você não deve fazer nada. Amém? Então eu quero que você entenda o seguinte: há um principado que se revolta quando você toma uma atitude de Deus no seu coração e vai tentar lhe convencer, vai tentar lhe tirar dessa direção, desse projeto que às vezes é grande na sua vida, o crescimento espiritual, familiar, o crescimento financeiro. E esse devorador, esse mamon, ele acaba destruindo esse projeto. Verifica as pessoas do lado, veja como ela reage, faça assim, tipo uma pesquisa com pessoas que se revoltam com a palavra dízimo. Esse demônio se zanga com a palavra dízimo. Quando se fala dízimo, ele arde os ouvidos, ele dói a mente, porque ele se revolta, porque isso é a manutenção da igreja. E não se entrega em qualquer lugar, porque senão Abraão teria simplesmente feito um sacrifício, mas Deus enviou o sacerdote. Hebreus capítulo 7, Deus está direcionando a nossa vida ali. Você pode ler. Então, repito, Gênesis 14, 18. Você lê e vai verificar que Deus quer nos abençoar. Eu quero desejar nessa hora uma
um ótimo dia para você e que você reflita nessa palavra, que você reflita nesse momento de fé e que Deus te guarde na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.